Respire fundo e pense em alguém que faz parte da sua vida. Pode ser um amigo, um parceiro, um colega de trabalho. Agora, pergunte-se: você realmente vê essa pessoa como ela é, ou vê apenas o que sua mente projeta sobre ela? Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, disse: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E isso vale não apenas para eventos da vida, mas também para nossos relacionamentos. O que acontece quando a nossa percepção está distorcida? Quando, sem perceber, projetamos nossas inseguranças, medos e traumas sobre aqueles que amamos. O problema é que essas projeções criam um campo minado invisível. Achamos que estamos lidando com o outro, mas estamos lidando com nossa própria sombra. E essa sombra, se não for reconhecida, sabota nossos relacionamentos. Hoje, vamos explorar como isso acontece e, mais importante, como o estoicismo pode nos ajudar a ver a realidade sem ilusões, construindo relações mais autênticas e livres de projeções destrutivas. Se esse tema ressoa com você, já curta este vídeo e compartilhe nos comentários. Você já sentiu que alguém projetava coisas em você que não eram verdade? Ou que talvez você tenha feito isso sem perceber? Já aconteceu de alguém se afastar de você sem um motivo aparente? Ou de você começar a ver alguém de forma totalmente diferente depois de um tempo? Isso acontece porque não vemos as pessoas como elas realmente são, vemos através das lentes da nossa mente. Imagine que você está segurando um espelho embaçado. Você olha para alguém, mas, em vez de ver a pessoa, vê um reflexo distorcido. Isso é exatamente o que acontece quando projetamos nossas próprias qualidades reprimidas, medos e desejos nos outros. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações: se alguém erra, instrua-o com bondade e mostre-lhe o que ele não vê. Mas como podemos mostrar algo para alguém se nós mesmos não enxergamos com clareza? Nos relacionamentos, isso se manifesta de diversas formas. Você idealiza uma pessoa no início de um relacionamento, mas depois se decepciona quando percebe que ela não era como você imaginava. Você sente raiva de alguém por um traço que, no fundo, também existe em você, mas que você nega. Você sente que nunca é compreendido, mas talvez a realidade seja que você projeta em outros sua própria falta de autoconhecimento. A questão é, como quebrar essa ilusão? É aqui que o estoicismo entra. Ele nos ensina a questionar nossas percepções e a enxergar a verdade além das projeções da nossa mente. Nos próximos capítulos, vamos entender o que é essa sombra, o que projetamos e como isso pode destruir nossas relações, e claro, como o estoicismo nos ajuda a escapar dessa armadilha mental. Você já teve uma reação exagerada a algo que alguém disse ou fez? Algo pequeno, mas que despertou uma emoção desproporcional em você? Isso pode ser um sinal de que sua sombra foi ativada. O conceito de sombra vem da psicologia de Carl Jung, mas se conecta profundamente com o estoicismo. A sombra representa tudo aquilo que reprimimos ou negamos em nós mesmos: medos, traumas, desejos inaceitáveis, falhas que não queremos admitir. E o problema é que, em vez de encararmos essa sombra de frente, tendemos a projetá-la nos outros. Pense nisso. Quando alguém te irrita profundamente, pergunte-se: essa característica também existe em mim? Quando você sente inveja de alguém, será que é porque essa pessoa expressa algo que você nega em si mesmo? Quando você sente uma antipatia instantânea por alguém, isso vem da pessoa ou de algo que ela te faz enxergar em você mesmo? Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, disse: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é exatamente isso que a projeção da sombra faz, e nos faz lutar contra fantasmas que nós mesmos criamos. Nos relacionamentos, isso pode levar a expectativas irreais, frustrações e até destruição de vínculos. Porque, ao invés de enxergar a pessoa como ela é, estamos brigando com partes não resolvidas de nós mesmos. A questão é, como podemos reconhecer essa sombra antes que ela sabote nossos relacionamentos? No próximo capítulo, vamos explorar exatamente como a projeção da sombra destrói nossas relações e de que maneira o estoicismo pode nos ajudar a romper esse ciclo. Imagine que você está usando óculos com lentes coloridas sem perceber. Tudo o que você vê está tingido por essa cor. Agora,
Pense que essas lentes são suas projeções, elas distorcem sua percepção das pessoas ao seu redor. Isso acontece o tempo todo nos relacionamentos. Quando projetamos nossa sombra em alguém, deixamos de enxergar quem essa pessoa realmente é e passamos a vê-la como um reflexo das nossas próprias questões internas. Aqui estão algumas formas comuns de como a projeção da sombra destrói as relações. Idealização e decepção. E no começo, vemos alguém como o perfeito, mas, na verdade, projetamos nele nossos próprios desejos e carências. Com o tempo, a realidade aparece, e nos sentimos enganados. Mas será que fomos enganados ou nos iludimos sozinhos? Atribuir ao outro nossos próprios defeitos. E já percebeu que as pessoas que mais te irritam costumam ter características que, de alguma forma, você também tem? Por exemplo, uma pessoa autoritária que não suporta estar perto de alguém que também tenta controlar os outros. Criar conflitos baseados em suposições, e não na realidade. Você já interpretou uma mensagem ou atitude de alguém como uma ofensa pessoal, sem que houvesse real intenção de ataque? Muitas vezes, reagimos não ao que foi dito ou feito, mas ao que acreditamos que aquilo significa. Marco Aurélio alertava sobre isso. Se alguém age mal, problema dele. Mas se eu me ofendo, o problema é meu. Ou seja, o que sentimos diante das ações dos outros nem sempre tem a ver com os outros, muitas vezes, tem a ver com o que carregamos dentro de nós. Se não tomarmos consciência disso, nos tornamos reféns de uma armadilha, achamos que estamos lidando com pessoas difíceis, quando, na verdade, estamos lutando contra partes de nós mesmos. Agora, a pergunta é, como o estoicismo nos ajuda a enxergar a realidade sem essas distorções? No próximo capítulo, vamos explorar como os estoicos treinavam sua mente para ver o mundo e as pessoas com mais clareza. Os estoicos tinham um compromisso radical com a realidade. Para eles, sofrer por distorções da mente era um desperdício de energia. A verdadeira liberdade vinha de enxergar o mundo como ele realmente é, sem ilusões, sem fantasias, sem projeções. Epicteto ensinava: se você quer parar de sofrer, pare de fantasiar. Veja as coisas como são, não como deseja que sejam. Mas como aplicar isso aos relacionamentos? O estoicismo nos oferece 3 princípios essenciais para enxergar as pessoas como elas realmente são. Suspender o julgamento imediato. Antes de tirar conclusões sobre alguém, pergunte-se: isso é um fato ou apenas a minha interpretação? Muitas vezes, reagimos à nossa versão da história, não ao que realmente aconteceu. Praticar a aceitação racional. Os estoicos acreditavam que resistir à realidade só gera sofrimento. Se alguém tem um defeito, você pode se irritar com isso ou simplesmente aceitar que os outros são imperfeitos, assim como você. Examinar a própria mente antes de culpar o outro. Quando algo em alguém te incomodar, faça uma pausa e pergunte-se: o que isso diz sobre mim? Às vezes, a raiva que sentimos de alguém revela uma parte de nós mesmos que não queremos encarar. Os estoicos treinavam essa visão objetiva da realidade todos os dias. Eles sabiam que quanto menos iludidos estivermos, menos sofreremos e mais saudáveis serão nossos relacionamentos. Você já percebeu que algumas pessoas despertam reações intensas em você, mesmo sem terem feito nada de extraordinário? Às vezes, a projeção da sombra é tão sutil que não percebemos que o problema não está no outro, está em nós. Aqui estão alguns sinais claros de que você pode estar projetando sua sombra em alguém. Irritação desproporcional. Se o comportamento de alguém te incomoda mais do que o normal, pode ser porque essa pessoa reflete algo que você não aceita em si mesmo. Criação de narrativas negativas. E você inventa histórias na sua cabeça sobre as intenções de alguém, sem provas concretas. Você pensa: ele fez isso para me provocar, ela não me respondeu porque não se importa comigo, sem saber se isso é verdade. 3. Idealização extrema. E a projeção não acontece só com coisas negativas. Às vezes, idealizamos alguém e nos frustramos quando essa pessoa não atende às nossas expectativas. Falta de autocrítica. E se você sente que sempre é a vítima ou que os outros são o problema, pode ser um sinal de que você está negando sua própria responsabilidade. Sêneca dizia: o primeiro passo para a sabedoria é reconhecer nossa própria ignorância.
Se você identifica esses sinais em si mesmo, não se culpe. A projeção da sombra é um mecanismo natural da mente. Mas, como os estoicos nos ensinam, reconhecer esse padrão é o primeiro passo para superá-lo. Agora que sabemos como identificar nossas projeções, a próxima pergunta é: o que fazer quando percebemos que elas estão sabotando nossos relacionamentos? No próximo capítulo, vamos explorar estratégias estoicas para lidar com isso. Agora que sabemos que a projeção da sombra pode distorcer nossas relações, surge a pergunta: o que fazer quando percebemos que isso está acontecendo? Os estoicos nos ensinam a agir com razão, e não com impulsividade. Aqui estão 3 passos práticos para lidar com isso nos relacionamentos. Praticar a distância estoica. Antes de reagir a alguém, pare e pergunte-se: essa emoção vem da realidade ou da minha interpretação? Dar um passo atrás e observar a própria mente impede que tomemos decisões baseadas em ilusões. Desafiar suas próprias crenças. Marco Aurélio escreveu: se alguém me ofendeu, o problema está na percepção que eu tenho disso, e não no fato em si. Isso significa que podemos treinar nossa mente para não cair no jogo da projeção. Questione-se: o que essa situação diz sobre mim? Essa pessoa realmente quis me magoar, ou estou enxergando um significado que não existe? Aceitar as pessoas como elas realmente são. Nem todos agirão como esperamos, e isso é normal. Em vez de tentar mudar os outros, os estoicos nos ensinam a mudar nossa perspectiva. Pergunte-se: eu estou tentando moldar essa pessoa às minhas expectativas? Se sim, por quê? Se conseguimos aplicar esses princípios, evitamos conflitos desnecessários e cultivamos relacionamentos mais saudáveis. Afinal, a realidade sempre será mais leve do que a ilusão. No próximo capítulo, veremos exercícios estoicos que podem nos ajudar a integrar nossa sombra e fortalecer nossas relações. Reconhecer nossas projeções é um grande passo, mas como evitar que elas continuem sabotando nossos relacionamentos? Os estoicos tinham práticas diárias para treinar a mente e enxergar a realidade com mais clareza. Aqui estão 3 exercícios estoicos que podem te ajudar a integrar sua sombra e fortalecer seus relacionamentos. Escreva um diário filosófico. Sêneca recomendava revisar o dia todas as noites. Você pode fazer isso se perguntando: hoje, em quais momentos eu reagi de forma exagerada? O que essa reação diz sobre mim? Anotar essas reflexões ajuda a reconhecer padrões de projeção e agir com mais consciência. Pratique a visualização negativa. Os estoicos praticavam a premeditatio malorum, ou seja, imaginavam cenários desafiadores para se prepararem emocionalmente. Você pode aplicar isso nos relacionamentos se perguntando: se essa pessoa nunca mudar, eu ainda posso aceitá-la e me relacionar com ela? Se a resposta for o não, talvez você esteja mais apegado à sua versão da pessoa do que a quem ela realmente é. Faça a pergunta estoica dourada. Epicteto dizia que o problema não é o que acontece, mas como interpretamos o que acontece. Da próxima vez que sentir uma emoção forte por alguém, pergunte-se: e se eu estiver errado sobre essa pessoa? Esse simples questionamento pode quebrar ciclos de ilusão e abrir espaço para relações mais saudáveis. Esses exercícios treinam a mente para ver as pessoas como elas realmente são, e não como queremos que sejam. No próximo capítulo, vamos discutir um ponto crucial: será que é possível eliminar completamente as projeções nos relacionamentos? Agora que entendemos como a projeção da sombra influencia nossas relações, surge uma pergunta inevitável: é possível eliminar completamente as projeções? A resposta estoica é clara: e não. Nosso cérebro é uma máquina de interpretar o mundo, e sempre haverá algum grau de projeção. O estoicismo, porém, não exige perfeição e exige progresso. Marco Aurélio nos lembra: se você tropeçar, que isso não o impeça de seguir seu caminho. Não gaste o resto da sua vida se culpando. O objetivo, então, não é eliminar completamente as projeções, mas reconhecê-las quando surgirem.
Questionar nossas interpretações antes de reagir. Praticar a aceitação da realidade como ela é. Relacionamentos mais saudáveis não vêm da ilusão de que podemos controlar tudo, mas da humildade de reconhecer que todos nós projetamos, mas podemos aprender a projetar menos. No próximo capítulo, vamos concluir com uma reflexão estoica sobre como essa mudança de perspectiva pode transformar nossos relacionamentos e nossa vida. Chegamos ao final desta jornada. E agora, olhe para dentro e pergunte-se: quantos dos seus conflitos não foram causados pelo outro, mas pelas histórias que sua mente criou? Epicteto nos ensinou: o que nos perturba não são as coisas em si, mas os juízos que fazemos sobre elas. Isso inclui as pessoas. Muitas vezes, não brigamos com os outros e brigamos com nossas projeções sobre eles. E se queremos relacionamentos mais saudáveis, precisamos aprender a enxergar além dessas ilusões. Então, o que fazer a partir de agora? Pratique a observação da própria mente e antes de reagir, pergunte-se: isso é um fato ou apenas minha interpretação? Aceite a realidade como ela é. As pessoas não vão atender todas as suas expectativas, e tudo bem. Aplique o estoicismo no dia a dia. Use os exercícios que falamos para treinar sua percepção e evitar cair no ciclo das projeções. Se você chegou até aqui, significa que está comprometido em construir relações mais autênticas e saudáveis. Agora, quero saber qual dessas ideias mais te impactou. Você já percebeu projeções nos seus relacionamentos? Compartilhe nos comentários e vamos continuar essa conversa. Este é apenas o começo. Agora, cabe a você colocar em prática. Nos vemos no próximo vídeo.